sempre é muito bom começar falando da etimologia da palavra, para que fique mais claro para as pessoas, né? Então, luto vem da palavra luctus, que é uma palavra de origem latina, né? Que significa dor, tristeza, né? Então, assim, as pessoas já naturalmente, mesmo que não conheçam esse conceito, já acabam associando o luto a esses sentimentos, a essas emoções, né? Só que o que eu tenho percebido e que eu acho muito interessante é que hoje há um movimento muito grande no sentido de mostrar o luto como um evento que demanda luta. Então, quando se demanda luta de uma pessoa enlutada, a gente já tira naturalmente essa pessoa do local de passividade, e ela passa para um local de agente, né? E isso é muito interessante, porque é nisso que implica o luto de alguma forma. Porque o luto, na verdade, é um processo de elaboração psíquica. Quer dizer, existe um vínculo, você tem um vínculo com uma pessoa, você estabeleceu um vínculo, gosta muito dessa pessoa, e de repente esse vínculo se rompe. Então você vai ter que aprender a viver sem essa pessoa. E o processo de luto é justamente esse, né? Eu vou aprender a viver sem essa pessoa. E aí tem uma profissional chamada Ana Cláudia, médica, muito interessante, ela fala o seguinte, que no luto a gente tem que aprender a lidar com a invisibilidade do outro, porque o outro continua existindo. Se você perde uma mãe, um pai, um irmão, uma mãe que perde um filho, quer dizer que ela não tem mais esse filho? Ai, Luciana não existe mais, né? Luciana fez parte da sua vida por tanto tempo. Então, assim, aprenda a lidar com a invisibilidade dela, mas continue mantendo-a na sua vida, né? Então, o luto passa por todos esses aspectos, sabe? E aí, como eu disse, é um processo de elaboração psíquica e de adaptação, né? Porque você vai aprender a viver sem o outro, sem o olhar do outro, né? O olhar do outro que também te constituía. E assim, uma coisa que eu comento sempre também é que o luto é um momento que indiscutivelmente gera muita dor. E não tem como a gente fugir disso. Não tem luto alegre, né? O luto é sempre triste, mas é necessário. Então, um conselho, uma sugestão que eu sempre dou para as pessoas que estão enlutadas é que acolham a dor. Acolham não só a dor, mas todos os sentimentos decorrentes desse processo. A raiva, a culpa, que vem às vezes com muita força. Alguns estudiosos do luto falam que a morte, o suicídio, ela provoca um luto muito específico. Não gostam de falar que é o luto mais doloroso, porque cada luto é único, é muito subjetivo, tem muitos fatores envolvidos. Mas com certeza é um luto que demanda muito mais atenção e cuidado, né? Porque ele vem carregado de estigmas, né? Eu estava até vendo recentemente um rapaz que suicidou tem muito pouco tempo. E aí eu entrei no Facebook dele e as pessoas perguntando de que ele morreu. E aí eu senti que a família não comentava, sabe? Assim, e quando se morre de outra coisa, de uma morte natural, né? Ou até de uma morte violenta, mas por acidente, se comenta. Mas uma morte provocada por suicídio é uma morte violenta, e porque tem as categorias de morte. Além de ser uma morte violenta, ela é uma morte que aconteceu porque a pessoa que morreu optou por isso, né? Então a família às vezes fica se perguntando, será que eu poderia ter feito alguma coisa para ajudar, né? E além dessas questões suscitadas pela própria pessoa, ela ainda se depara com o olhar dos outros, né? Um olhar que muitas vezes julga, né? E não é nem culpa dos outros, é porque é natural, né? Quando a gente escuta falar que alguém morreu porque se suicidou, a gente pergunta logo, é a família, né? Como assim? Entendeu? Então é um luto muito doloroso. E eu acho que nesse sentido, mais interessante ainda que haja uma abertura para se conversar sobre essa questão. Sobre as famílias sobreviventes de suicídio, né? Que é importante, assim, que as famílias sobreviventes de suicídio sejam acolhidas e que exista um espaço para que essas pessoas possam falar sobre o seu luto, que possam falar sobre a pessoa que ela ama tanto e que não está mais aqui porque morreu por suicídio, porque falar sobre
fora de um grupo que já tenha convivência, que viva com isso a respeito, é muito difícil, porque as pessoas até que têm assim, compaixão, que entendem que você está passando por um sofrimento, mas o medo de ouvir falar impede que essas pessoas o escutem. Então, normalmente, a família sobrevivente de suicídio, ela não tem essa escuta de um amigo, de um parente, porque dói no outro também. E como às vezes a pessoa não sabe o que dizer, ou às vezes o que diz machuca ainda mais, fica um assunto totalmente calado, né? E ali fica um sofrimento, porque cada pessoa vai sofrendo separadamente, mas não acham um local para falar, uma forma como falar abertamente sobre, sem que tenham medo de ser julgado. Os lutos em uma família são muito diferentes, né? E o curioso é que cada enlutado, ele tem uma forma de perceber a morte, de se colocar nessa situação, e ele gostaria que os parentes, as pessoas que convivem com ele, tivessem o mesmo tipo de luto dele. Mas nem sempre tem, então cada um vai agir de uma forma diferente. E às vezes aquela pessoa que tem mais necessidade de dialogar, ela não encontra continência para essa necessidade, né? E aí calar, para quem quer falar, é muito ruim. Para quem quer calar, tudo bem. Mas para quem quer falar, é muito ruim. Então, um grupo de apoio, a pessoa encontra essa possibilidade de falar e não se sentir demais, excessiva, né? Porque a fala é importante. Até porque a pessoa fica tentando entender, a pessoa passa muito tempo no processo de luto tentando entender, mas por quê? Por quê? E se eu tivesse feito isso? É um pensamento quase obsessivo, né? Aí a outra vantagem do grupo é porque há a questão da identificação. E aí, às vezes, uma solução encontrada por um pode ser a tua solução, né? Então, essa identificação é muito interessante, porque você não se vê só no mundo. Você está ao lado de outras pessoas que passaram pela mesma situação que você, né? E que, de certa forma, estão sofrendo os mesmos preconceitos, né? Então, assim, há uma sensação aí de pertencimento, que é muito importante, né? Porque a rede de apoio, ela é essencial para os enlutados, né? É fundamental. Então, no grupo, você tem a possibilidade de encontrar isso, principalmente no luto por suicídio, né? Então, esses grupos são fundamentais, assim, de uma importância ímpar, de verdade.